mandar brasa aí a hora que quiser, Fernando. Mandar brasa como o tremendão Erasmo, não é o mesmo do livro de Roterdã, é outro, né? Só um instantinho. A partir deste momento agora. Agora entra Erasmo de Roterdã, não o tremendão Erasmo Carlos. Então, gente, boa noite, né? Boa noite, estamos no ar para mais um episódio do programa sem nome, experimental das terças-feiras, da Rádio do Canela. Ainda não tem nome, né? Esse é o nome. Né, Karine? Acho que o Clube do Livro aqui deve batizar, né? Pessoal das letras. Né? Pode dar pode sugerir, vamos fazer um concurso, eu acho. Então, hoje é um programa especial aí dos 13 anos do Clube do Livro de Canela. Não foi ideia minha fazer isso, foi da Karine, né? Ah, é? Ela desmente no ar, né? É uma data importantíssima, né? E eu nem tinha me dado conta. Aliás, primeiro, boa noite, ouvintes. Que hoje, 29 de outubro, é Dia Nacional do Livro. Então, mais um motivo para a gente estar celebrando. Uma bela coincidência. Ótima, né? E 13 anos de um clube de leitura aqui em Canela, aqui na Serra, eu acho que é algo para realmente a gente celebrar, né? Apesar de que a gente sabe que muitas vezes passa, né? Eu acho que todos os grupos, né, passam por essas oscilações, né? Tem vezes que tem bastante envolvimento das pessoas, aí chega um certo período que dá uma baixada. O pessoal anda muito no online, né? A gente também, os grupos, né? Nas telas. Que teve nas telas, né? Então eu acho que é um bom começo a gente falar sobre isso, né? Sobre a importância e essa relação, na verdade, do livro hoje, de um clube de leitura. Vale a pena um clube de leitura hoje, nos dias de hoje, com tanta tela, com tanta... O que vocês acham? Vamos começar com a prof de literatura. 2 microfones para mim, desculpa. Boa noite. Que alegria estar aqui com esse povo querido e amantes da literatura como eu. Bom, eu acho que vale muito. Eu participo do Clube do Livro hoje fui procurar desde quando eu participo desde 2015 e para mim foi um achado, porque eu estava enfiada, enfim, dentro de uma empresa, trabalhando com um filho pequeno, e para mim foi assim uma janela de respiro, de ampliação de horizontes, foi extremamente importante. Então, eu acho que é mesmo essa janela que amplia muito mais do que telas, né? Um espaço como o do Clube do Livro, em que a gente convive com pessoas tão diferentes, com experiências tão diferentes, tão ricas. É um espaço que amplia demais, que faz a gente crescer, que faz a gente aprender, que faz a gente desenvolver uma coisa que falta muito, eu acho, assim, que é a coisa da empatia, né? Como professora, né? O Fernando já me entregou, eu fui professora no início do século, no final do século passado e no início desse. Eu sempre achei isso, assim, a literatura tem esse poder muito grande, né, de desenvolver a empatia, de fazer a gente mergulhar no universo do outro, do autor. E no Clube do Livro a gente divide as experiências, então a gente também mergulha no universo do cara que está do lado ali, conversando, dizendo como é que ele leu o livro, como é que ele sentiu, a experiência da leitura, né? Então, para mim é uma alegria participar há 9 anos desse clube. Há 9. Quando o Fernando agora falou que eu inventei o programa de hoje, né, de filhei, não teria como, né, a gente estava falando justamente isso, 13 anos de pessoas se reunindo para falar sobre leitura, sobre as suas impressões
sobre as suas sensibilidades, porque traz muito isso, e agora eu vou fazer essa pergunta para a Rosane. O que aguça a tua vontade de permanecer? Porque fiquei sabendo aí por um passarinho me contou que tu e o Cláudio estão desde do início, né? No Clube do Livro. Qual o encontro, a partir de qual, Fernando, que você falou que eles estavam? Olha, temos registros aqui de 2013, de 12 eu não achei ainda. Vocês lembram exatamente? Já falaram, desculpa. O Cláudio ainda não estava aposentado, então ele ainda estava em Novo Hamburgo, que é da onde a gente veio, e eu já estava aqui morando em Canela, então. E eu comecei então em 2012. O Cláudio então depois, no final, em 2013 que começou. E o clube a gente deve muito ao Fernando, porque ele que juntou essa turma para discutir um livro e como é que vai se discutir. Aí a partir de 2012 eu comecei também a me envolver mais e a gente decidiu que seria uma escolha bem democrática, cada um escolhia um livro e desses todos os livros a gente definia que 3 iriam para um sorteio. E aí esses 3 tinham que defender o seu livro, era então muito interessante. E também dava briga, e ainda dá hoje, né? Porque é muito interessante que não é só louros, não. Então, muitas vezes alguém sugere um livro que daí o outro vai dizer, mas esse livro aí, né? Tem até campanha, né? Inclusive, uma vez o Cláudio sugeriu um livro que era de viagem, então, e aí a Berenice, que era uma das nossas colegas, né, Fernando? Não, literatura de viagem é demais para mim, isso não. Aí quando a gente passou pela pandemia, começamos a fazer online, o Fernando juntando gente de vários lugares e os próprios integrantes, a Tânia, né, o Daniel, que mora lá, mineirinho lá do Belzonte, e outros tantos que vieram, e aí ficou muito mais rico o clube, porque a partir dali a gente teve pessoas que a gente fisicamente não conhece, mas está muito perto. E eu digo isso porque eu fui procurar alguns livros que a gente já leu, e o livro que o primeiro livro que a gente teve o autor presente, com Ismael Canepelli, e ele autografou para mim o livro, e ele escreveu assim: Rosane, estar perto não é físico. Ismael. Isso em 30 de maio de 2013. Olha quem participou desse debate. Quem participou desse debate? Olha quem participou do debate. Vocês chegaram a ter alguma pausa nesses anos de clube? Não, a gente continuou a cada mês, né, se encontrando então online, né, mas parar mesmo não paramos, né. Teve 2 meses na pandemia que a gente não fez encontro, mas se falava. Deixa eu só comentar. Que eu só lembro de exatamente o mês de... Logo que a pandemia começou, então, em março de 2020, nem abril de 2020 a gente teve encontro, teve debate. Mas aí a partir de maio a gente retomou, mas a gente se falava e tentava pensar, tentar decidir, né? Faz ou não faz? Tá todo mundo ainda assim impactado, então não teve clima, a gente não fez, mas o grupo conversava. E depois agora na enchente de maio a gente não teve também, mas aí fez em junho, recuperando maio, fez 2 em junho. E uma vez a gente esqueceu também do debate. Estão lembrados? Foi outubro do ano passado, a gente comemorou 12 anos, né? O debate passou, estava corrido para todo mundo aquele dia, o livro era bom até uma ser escrita, né? Mas quem é que abre a sala do online? Ninguém abriu, ficamos sem debate. Aí recuperamos, depois fizemos esse ano, né?
escrever. A gente começou a falar do clube, mas na verdade faltou a pergunta primeira. Vamos eu gosto de dar o conceito, né? O que é um clube do livro? O Cláudio quer responder pra gente. O que é um clube do livro? O que... Tinha combinado de não me manifestar, eu sou meio chuco para falar no microfone. Eu sou mais leitor, mas basicamente o Clube do Livro é um grupo de pessoas que se conectam, não necessariamente físico, uma conexão física, presencial, mas que se conectam através da literatura. O elo de ligação dessas pessoas, primordialmente, são os livros, e o interesse comum é a leitura. E depois, ampliando a leitura, o debate, as considerações, os highlights de cada livro, e que gera, às vezes, até alguma discussão acalorada. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter pancadaria. Eu sou mais ou menos conhecido como o crítico. Tem até alguns colegas que dizem, o Cláudio vai dizer que é bonitinho, é bonzinho, porque eu procuro, às vezes, pérolas ao contrário, né? Alguma falha, que nem o making of de um filme, né? Eu procuro aquelas furadas, né? As incongruências, principalmente se se trata de erros geográficos, por exemplo. Adoro procurar erros geográficos, né? Citações ou citações incorretas. Porque eu não tenho também o conhecimento de literatura como a professora Tânia, como outros que participavam, ainda participam mais, e posso citar a nossa saudosa Loris, que era uma mestra que nos ensinou muito, e que faziam a apreciação profunda do estilo, da construção, da arquitetura do livro. Eu não tenho essa capacidade, mas eu tenho muito senso de observação para procurar pequenos deslizes, assim, do tipo, uma vez eu fui no lançamento de livro e daí eu analisei o livro e tinha um erro na capa do livro que ninguém tinha notado ainda. Você entende? Então, essas coisas para mim são... E tu encontra muitos ainda erros, ou tu acha que agora está mais... Olha, depende do autor, mas porque tem escritores que fazem uma pesquisa profunda, né? Eu me lembro que o Rufato escreveu um livro, Flores Artificiais, que era um livro de viagem. A Berenice poderia dizer que era um livro de viagem, porque os personagens circulavam por muitos lugares, alguns daqueles lugares eu conhecia casualmente, fora do Brasil inclusive. Aí eu tive que, outros um se passa no Timor-Leste, um conto, são histórias separadas. E aí eu fui pesquisar no mapa e estava tudo muito certinho. O fato é muito detalhista também, perfeccionista. Mas acho que estou sendo digressivo, não quero me afastar do tema. Mas o Clube do Livro propicia isso tudo. E além disso, o que eu valorizo muito no Clube do Livro é o convívio. É o convívio com as pessoas. Quando eu cheguei aqui em Canela em 2013, foi o primeiro grupo ao qual me integrei, que continua até hoje. Foi uma maneira de conhecer pessoas, e pessoas muito legais, via de regra. Claro que não se tem a mesma afinidade com todos, porque isso seria uma grande mentira. Mas fiz grandes amigos que perduram, e eu acho que isso também é um grande valor de um clube de leitura. O Fernando pediu para rodar um áudio.
Sabe por quê? Porque a tua pergunta, cara, ela vai ser muito bem respondida por um grande escritor que já recebemos no grupo. Vamos lá, então? Vamos lá. Quem é? É o Henrique Schneider, também de Novo Hamburgo, muito premiado, traduzido para muitos países. Desligando o microfone e ligando o Henrique aqui. Eu sou muito fã de clubes e grupos de leitura por várias razões. Primeiro, eles potencializam a leitura a partir do momento em que o livro é colocado, o grupo inteiro discute o mesmo livro, e a leitura de uma pessoa sempre vai ampliar a leitura da outra, vai acrescentar algum elemento que o outro leitor ou leitora não percebeu, e isso já é um primeiro momento. A segunda questão, também de ampliação, é pelo fato de que, como a escolha do livro é coletiva, nem sempre o livro escolhido vai ser o livro que, pessoalmente, por exemplo, eu escolheria. Outra pessoa escolheu, e isso também amplia a minha possibilidade de leitura, fazendo com que eu saia daquela minha zona de conforto de ler sempre os mesmos tipos de livros. E há também uma outra questão que para mim é muito importante. Um clube de leitura amplia laços de amizade a partir de um elemento comum tão importante que é o gosto pela leitura. Esse elemento que de alguma maneira nos humaniza mais e nos engrandece efetivamente como seres humanos. Então sou, como eu disse, muito fã de clubes de leitura. E eu queria dizer também que eu sou muito fã, ainda mais fã, do Clube de Leitura de Canela, do clube do qual eu já participei, não só na condição de autor, quando se debateu o meu livro 70, e eu tive assim ótimas manifestações naquele momento a respeito do meu livro, algumas efetivamente surpreendentes, que até hoje eu me recordo, certo? E também na condição de fruidor, porque mais de uma vez eu já estive em eventos promovidos pelo Clube de Leitura de Canela, não como autor, mas sim como alguém que ia lá para ouvir alguém falar, ou para fruir, na verdade, daqueles encontros tão positivos como são do Clube de Canela. Então, quando o Clube de Leitura, como é o Clube de Leitura de Canela, comemora 13 anos de vida, isso é uma razão muito grande de comemoração, é uma razão muito grande de alegria e é também uma emoção, porque, bem ou mal, a gente está falando de literatura. Voltando, microfones ligados. Um grande abraço a todos e todas. Vocês querem falar um pouquinho do livro? Esse debate foi especial, né? Foi o último antes da pandemia, foi em fevereiro de 2020, e com um depoimento de um colega do clube que sofreu tortura nos porões da ditadura, e que era o objeto, o tema da obra, né? Então foi emocionante, foi duro, foi difícil. E o Henrique, um grande autor e um cara querido, traz boas lembranças. Muito legal escutá-lo, né? Falar isso sobre clubes, e a gente sempre lembra isso, vê diferentes pontos de vista, mas esse outro fator que ele traz ali da escolha não ser só nossa, né? Eu vou ler o livro que não fui eu que escolheu, né? Quem escolheu. Então isso é muito legal. E vocês, cara? Agora, trazendo essa questão do que se escolhe para ler, né? E o quanto eu lendo um pouquinho das histórias, né? Para variar, eu sou a pessoa que gosto de fazer uma pesquisinha da história. E fui pesquisar desde quando existem clubes de leitura, né? E não encontrei tanto material, até porque a minha pesquisa também não foi mais rasa, assim. Mas tem registro aqui de 1634. Na verdade não era bem um clube de leitura, mas pode ter sido o início das reuniões das pessoas, que foi uma missionária, né? Uma pregadora, na verdade, não missionária, uma pregadora na Bahia de Massachusetts. E ela, na verdade, claro, se reunia para ler a Bíblia, né? Mas assim, eram leituras comentadas, não era simplesmente o que era passado, né, do pastor. Reuniam mulheres para ler a Bíblia. Então é uma dos registros assim mais antigos que se tem. E claro, aí existiam na Europa, né, lá no século XVII, que não eram bem clubes de leituras, mas eram
os filósofos faziam muito isso também, né? De se reunir para filosofar, para conversar, que não deixa de ser também, né? As coisas que se escreve e que a gente comenta depois. Muitas vezes, um clube de leitura, a gente está lendo, talvez nem a gente pode estar viajando com o que a gente está pensando que o autor quis passar, né? Vocês não têm essa impressão, às vezes? Sim. Porque quando a gente lê de uma forma... Claro, tem livros que já trazem a história mais dada, né? Mais de cara. Mas tem alguns que eu leio um livro, é o mesmo livro, mas eu leio um, a Tânia lê outro, a Rô lê outro. Então eu tenho essa impressão, né? E eu acredito que então seja uma dessas maiores importâncias de um clube de leitura, que é não unir, mas colocar as várias percepções da vida, porque a gente lendo um livro pode não ser pode ser um livro super fantasioso, mas ainda assim traz elementos. O que a gente entende dele, eu acho que diz muito do que a gente tem também, né? A subjetividade. Então eu acho que um clube de livro é isso, né? E aí só mais um pouquinho de história aqui. No Brasil, aí o Círculo do Livro foi uma das primeiras iniciativas a trazer clubes de leitura, que era assinaturas, né? Pela Editora Abril. Aí era uma proposta de oferecer aos assinantes a oportunidade de receber regularmente livros selecionados por uma equipe de curadores, proporcionando acesso, facilitando uma variedade de títulos. Então essa coisa de cada um ler, né, várias pessoas lerem o mesmo para terem uma ideia dele, né? Vocês assinaram? Vocês lembram? Dos anos 80? Eu assinei. Ou até antes? Conta aí. Eu assinei. Além da música e da fotografia, eu também gosto muito de ler. E tu lembra o ano, mais ou menos, que tu, família, eram assinantes? Não Eu me lembro dos anos 70. 70? Acho que final dos anos 70, né? 79. Começo mesmo. 78, 79. Eu achei... E só depois que eu vi, me chamou a atenção alguns livros lá de casa dos anos 80 que tinham dos meus pais, né? Aí, quando já tínhamos o Clube do Livro de Canela, eu fui perguntar o que era o tal Círculo do Livro e aí soube, né, que de família já existia. E eu lembrei, por isso que eu ri antes quando a Karine estava contando do Clube de Leitura da Bíblia, que eu já tinha participado de outros 2 clubes de leitura, quando mais jovem, ambos religiosos. Não duraram muito, mas participei, né? Que coisa, né? Eu nunca tinha percebido. Né? Vocês podem brigar pelo microfone. Fala. Não. Tá ligado, A espírita é outra área da igreja. Aí existem também os assim, como vocês... Não estou com o microfone. Como vocês escolheram... Porque o Clube do Livro de Canela lê romance, né? Alguma coisa de contos. Mas isso foi algo que foi decidido desde o início? Por que não leem poesia? Por que não leem... Já lemos poesia. Rimbaud. Nós Ficção. lemos o Rimbaud, mas assim, é ficção em geral, e contos foram poucas, a maior parte são romances, né? Não ficção eu não me recordo se a gente leu não ficção, mas aí é que está, o livro que nos balizou e nos orientou a ler clássicos, inicialmente no primeiro ano de clube, foi um livro de não ficção do Mário Vargas Llosa, o peruano que escreveu aquele A Verdade das Mentiras, que era um livro onde ele analisava grandes clássicos da literatura mundial. Ele fazia a resenha e a crítica, né? E a partir dali fomos pescando alguns desses grandes clássicos. Então, nesse primeiro ano, nós lemos Quem que nós lemos no primeiro ano? Os grandes clássicos. Quais? George Orwell, nós lemos dos bichinhos lá do zoológico, mudou o nome, como é que chama? A Revolução dos Revolução dos Bichos. Mudou, né? Agora, há bem pouco tempo, tem um novo título. O Senhor das Moscas. Na mesma linha. Quem mais? Então, daqui a pouquinho eu puxo a lista aqui, porque né, faz quase 13 anos. Mas aí... História da Menina Má. História da Menina Má. Ele começa a história. Isso foi no ano seguinte, que daí não era mais clássicos, que ele é mais recente. Agora, cá não teve nenhum momento assim que se disse, olha, vai ser só ficção, só romance, porque parecia que ele já tinha começado dessa forma, assim, né? Ler poesia saiu da regra, mas a gente podia e devia, eu acho, até porque esse do Rimbaud, ele era
uma prosa poética, né? Assim como esse aqui do Caio Pérez, uma prosa poética. Mas a gente foi enveredando por esse caminho porque parecia ser o mais natural. Agora vendo uma pilha, a Rony está com uma boa leitora, ela trouxe uma pilhinha de livros. E aí tem, o Fernando agora também falou sobre o George Orwell, né? E essa temática, né, social, de cunho mais, às vezes, ou identitário, ou realmente de luta social. Vocês acham que um clube do livro também tem essa responsabilidade ou não? Um clube do livro é algo mais pra gente curtir a leitura mesmo? Tem que ter esse viés ou não? Ou pode ter, mas não... Porque hoje em dia se fala muito disso, né? Das responsabilidades das coisas e da arte, né? Às vezes da música, às vezes... Mas agora eu vou responder, eu vou perguntar e já vou respondendo também, tá? E aí a Tânia e a Rô depois, por favor, me ajudem. Mas eu acho que tem coisas que a gente pode passar por elas, sim, e deve, porque... Mas não que tenha que ser algo obrigatório. Sempre obrigatório, né? A gente, por exemplo, o tema... Ultimamente está se falando em tal assunto que é super importante socialmente, mas de qualquer forma eu acredito que o que se lê que não seja, pode não ter a ver com aquele tema, de alguma forma a leitura vai me abrir a sensibilidade, né? Então não necessariamente tem que se ler sempre essa leitura mais ou militante, ou, né? É como eu sinto, e às vezes eu até sinto falta de uma certa leveza em alguns temas, justamente por isso, porque aí pra gente conseguir lutar, a gente também precisa se abrir para algumas outras sensibilidades, para as outras áreas que às vezes a gente não consegue se abrir, né? Simplesmente só lendo a coisa de como lutar. De denúncias, né? Esses temas que, claro, passam muito, né? A gente está num momento, acredito, da literatura brasileira, principalmente, né? Que tem se tocado muito nesses assuntos. E, claro, também acontece, pelo momento político, as censuras. Então, é importante também que a gente dê, né, essa voz também às pessoas que estão fazendo esse tipo de literatura de denúncia. Mas... vou deixar vocês responderem, então, o que vocês pensam sobre isso? Bom, eu relaciono essa questão que tu levanta com o final da fala do Henrik Schneider. Eu acho que quando o Henrik Schneider diz assim, que a literatura tem essa potência, né, de nos aproximar enquanto seres humanos, né, de tocar naquilo que é humano em nós, eu acho que ele vai na direção daquilo que tu fala. Quer dizer, a literatura não precisa estar necessariamente colada à realidade imediata. Ela não precisa, ela pode, mas ela não precisa estar colada direta àquele problema imediato que a sociedade está enfrentando, porque ela é mais ampla e ela tem outros caminhos, e um deles é isso que tu mesma diz, né? É essa ampliação da sensibilidade que faz com que a gente seja capaz de dialogar. Eu acho que hoje só essa potência dela de nos permitir nos encontrar e conseguirmos estabelecer um diálogo em que todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo se respeita, já é um grande feito, né? Eu fico sempre assim, um depoimento rápido, assim, eu realmente fico muito pensando em como é que foi que aconteceu de eu dar aula durante os anos 90 inteiros, o início dos anos 2000, e falar de autores como Graciliano Ramos no ensino médio. A gente leu Memórias do Cárcere, né, que é uma obra que se passa durante o Estado Novo, o Graciliano preso, né, na Ilha Grande pelo Getúlio,
E as obras do comunista, porque foi filiado ao Partido Comunista. Pode ser outra. Vai pra parte. Ah, é? 16. Por que tô sem som aqui? Na parte. Segunda. Enquanto isso, a gente conta aqui que a Rosane puxou como marcador da página. Vai do início, Lúcio, vai do início, senão a gente... Tava no ar, só o telefone não tava reproduzindo. Não somente por obras Mas voltamos. maravilhosas, Mas aí não vai ter a também gravação, né? pelas pessoas que integram esse clube Não, de aqui no telefone, resistência o receptor. do livro de Canela. Não, mas ali não importa, algo né? sensacional pensar Tem aqui que a gravação. nesses tempos existem pessoas que se encontram uma vez por O microfone tá mês desligado. para conversar sobre literatura. É algo muito grandioso e eu desejo de Eu coração desliguei aqui. mais 103 anos para o Clube do Livro de Canela. E agradeço a todas as pessoas que participam. A gente perdeu o iniciozinho do áudio da Paty, mas ela disse que hoje está um pouco afastada, porque justamente está escrevendo seu primeiro romance, então ela está lendo menos. Aí, como eu disse antes, ler é essencial. Então hoje em dia, a gente tem pouco tempo, a gente tem que achar esse tempo. Tem que ser uma prioridade, né? A gente tem que tentar encontrar, já que é através do encontro, depois que a gente reflete, que a gente debate, né? Agora... Essa foi uma das minhas questões. Essa foi uma das minhas questões que já fazia um tempo que o pessoal, até a Paty tinha me falado do Clube do Livro, Fernando, né? Mas eles falavam, você tem que entrar. Só que eu, geralmente, se eu entro num grupo, ainda mais num clube de leitura, eu tenho essa cobrança comigo, né? Eu vou entrar, não vou entrar por entrar, né? Eu vou entrar para realmente participar, né, do movimento, senão não tem sentido, né? Eu estar num grupo do WhatsApp ou algo assim, né? Só pra... E eu achava que eu não conseguiria ter essa disciplina, sabe, de ler, até porque eu estou fazendo outras coisas, eu estudo, claro, eu trabalho, né, 1001 coisas durante o dia, e tenho vício no celular também, obviamente. Vamos confessar. Mas eu sempre pensei que eu não conseguiria ter essa... E outra que eu não gostaria de ter uma obrigação. Sempre eu vi, é o Suassuna que fala, né? Que perguntam pra ele se ele tem... Ou é o Borges, agora eu não lembro quem fala. Que perguntam se ele tem o hábito de ler. E ele diz, não é hábito. A leitura não tem que ser hábito, a leitura tem que ser prazer. Hábito é uma coisa que tu faz porque, né, por obrigação, por hábito. A leitura não tem que ser hábito, tem que ser algo que te... sabe, que tu goste de fazer realmente, né? Que te dê prazer. Então eu também fiquei nessa, vou ficar lendo todo mês um livro, talvez que eu nem vá curtir tanto, mas por uma obrigação. Mas foi bem ao contrário, eu acho que me abriu realmente, assim, os livros que eu consegui ler até agora. Claro, eu não li todos, em julho fez um ano do Clube do Livro, então já li alguns. Tiveram livros que eu consegui ler praticamente num dia. Da Vanessa Passos foi um livro que eu lembro que eu li. Eu comecei a ler ao meio-dia e, sei lá, claro, fiquei até a madrugada lendo de noite, né? Mas peguei em 2 momentos. Eu li ele, foi incrível, muito rápida. E já tiveram vários que eu empaquei, alguns que eu empaquei mais pela sensibilidade mesmo, de saber que eu precisava de mais tempo para digerir algumas coisas, outros não, outros por tempo mesmo, mas eu acho que é importante isso, um clube também traz essa disciplina que às vezes a gente não consegue encontrar normalmente de fazer, né? É como um exercício, o pessoal que faz academia diz, eu às vezes eu pago a academia porque eu não vou fazer um exercício em casa. Às vezes até tem um aparelho, mas não vai fazer, não vai ter essa disciplina. E o livro, eu acredito que seja meio assim também. Às vezes a gente tá com o livro, mas tá lá parado. Se tem um grupo, tem um dia que tu sabe que tu vai ter que ir lá, vai debater, então tem te coloca nessa disciplina, né?
Vamos ouvir a Gabriela. Vamos. Anuncia então quem é a Gabriela. A Gabriela Leal esteve conosco, será que foi no finalzinho do ano passado? Eu acho, né? O livro dela, ou foi esse ano, fevereiro, pode ser? Bom, ela é autora de Lajeado, mas mora em Porto Alegre, ou vice-versa. E é queridíssima, foi finalista no final do ano passado com esse livro. Então, era o gancho para a importância, o papel de um clube de leitura. Vamos lá, desligando o microfone, botando para rodar a Gabriela. Oi, eu sou Gabriela Leal e como escritora eu sei que eu só posso fazer uma parte do trabalho. A outra parte fica por conta do leitor. É por isso que grupos de discussão de livros são tão importantes. Quando os leitores são bem preparados e estão acostumados a debater as obras, eles criam outros livros, escrevem outras histórias. E isso torna o trabalho do escritor muito mais interessante. Participar do Clube do Livro de Canela foi uma experiência ímpar. Foi um momento muito agradável em que eu pude conhecer pessoas incríveis, leitores maravilhosos, muito astutos e que fizeram eu descobrir um outro livro além daquele que eu achei que eu tivesse escrito. Então eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive de conhecer essas leituras diferentes que aumentaram a minha alegria e o meu prazer de escrever. É bonito isso porque isso faz a gente continuar com vontade de criar histórias. Legal. Muito obrigada. Legal, né? Obrigada. Lembro dessa obra dela e do debate em questão. Debatíamos uma questão importante e que era abuso e feminicídio, e na prática tivemos contato com uma pessoa agressora lá, né, que apareceu por acaso no debate, e é o tipo de coisa que acontece, assim, sabemos que isso está tão próximo e a gente está debatendo, então às vezes realmente a gente tem temas que são duros de serem debatidos, mas a literatura tem isso, né? Autores contemporâneos brasileiros como a Gabriela tem botado esse dedo na ferida e a gente às vezes está muito próximo do que está acontecendo nos noticiários e está lendo e está tendo contato com autoras que pesquisaram muito os temas, então nem sempre é leve, nem sempre é fácil, mas vale a pena, né, Rosé? A Rô trouxe uma pilha ali. E não deve ter sido por acaso que ela escolheu aquela pilhazinha aí. Fala da pilha. Fala da tua pilha. Não preciso falar da pilha, mas falar disso do que a gente discute. O livro que a gente vai discutir quinta-feira é O Mendigo. A gente já deu apelido para o livro porque o nome é um nome extenso, é O Mendigo. E me fez pensar muito, porque não é aqui, é aqui. A minha filha a nossa filha mora em São Paulo e eu já fui e me incomodava muito, me incomoda quando eu vejo, não vou tantas vezes assim, os mendigos na rua. E eu conversei com ela sobre isso, daí ela disse, mãe, eu já, às vezes eu nem me dou conta que tem tantos, né? E o livro é muito, muito pesado, muito forte, a gente lê o sentimento dessas pessoas que estão ali na rua. E ele diz assim, o personagem principal: é difícil a tarefa de viver, principalmente na rua. Amontoados uns sobre os outros nas praças, empregamos com maus resultados qualquer traçado paisagístico. Que horrível. Somos o cancro da estética. Uma vez ouvi uma senhora idosa dizendo para outra: essa gente enfeia demais a cidade. Esqueceu-se de dizer que a tornamos mais fedentinosa também. Então, eu me vi caminhando nas ruas lá e vendo essas pessoas, e às vezes não vendo essas pessoas, né? Então, a gente discutir isso
com outras pessoas, no clube, às vezes é bem dolorido, é bem pesado, mas faz a gente ver coisas que a gente tem que ver e que às vezes não vê. Fala. Tem uma coisa que eu acho também muito bacana no Clube do Livro de Canela, que é algumas experiências em que eu estava presente, né, que o Fernando promoveu, assim, que são intercâmbios, digamos assim. O Clube do Livro, por exemplo, uma vez foi para dentro da escola estadual Danton Correia, né? E foi uma experiência muito legal. Depois, uma outra vez, nós fomos para dentro da escola Neuza Mari Pacheco, né, para fazer um encontro entre o pessoal do Clube do Livro e os alunos e os professores, né, toda a turma de dentro da escola. E isso eu também achei experiências muito legais, muito interessantes. Primeiro porque o Clube do Livro se faz conhecido e isso pode acabar, né, estimulando a participação desse pessoal. Mas também porque a gente também trava ali um outro tipo de discussão. É um pouco diferente, né? A gente, entre nós, que a gente já se conhece há muito tempo, eu me lembro de um que eu acho que nunca vou esquecer, de uma experiência que nós tivemos na escola Danton, em que a gente discutiu ali o Ana Terra, do Érico Veríssimo. E a gente estava ali discutindo, enfim, e surgiu ali uma discussão que eu tenho certeza que não teria surgido se a gente estivesse dentro do Clube do Livro só com os participantes, só entre a gente. Surgiu ali uma discussão, mais do que uma discussão, surgiram ali relatos muito fortes de meninas, alunas que tinham sido abusadas. E isso foi motivado pela experiência da Ana Terra, que não foi abusada, mas que teve uma relação com o índio Pedro Missioneiro. Então, a gente falando naquela cena, aquilo trouxe à tona entre várias meninas, e foi surpreendente porque foram várias meninas, relatos ali impressionantes de abuso e tal. É o poder da literatura, o poder de quando aquela experiência vai se ligando a outras, e aí sim, claro, depois dos relatos surgiu uma discussão importante ali sobre violência sexual e tal. Então também, olha que poder, né, assim, que coisa forte, poderosa que é uma discussão literária também nesses espaços, né, com esse público que, né, nem sempre é diferente. Eu já fiz isso muitas vezes, né? Mas é diferente tu fazer uma discussão só entre alunos e uma discussão em que os alunos dialogam com pessoas como nós, pessoas mais velhas, com experiências diferentes e tal. Então, também eu acho muito ricos, assim, esses momentos. Muito mesmo. Foi um gatilho, foi uma catarse ali no momento. Não foi muito fácil para quem não sabia muito lidar com essa situação. Eu próprio, né, assim, percebi aquilo e sentia aquele desconforto, mas foi um grande aprendizado, né? Enfim, como as meninas mesmo disseram, era um desabafo, algumas delas a primeira vez falando, mas isso gerou depois o interesse da Juliane, doutoranda em antropologia, fazer o trabalho dela sobre bullying naquela escola, com parte daquele grupo, então um clube do livro específico da escola Danton, no projeto de dissertação, aliás, tese de doutorado da Ju na URGS, né? E teve mais de um grupo também que a gente auxiliou a criar lá de Novo Hamburgo. Enfim, o grupo passou por muitas atividades extras, assim, né? Isso acho que também é o mais legal de destacar, um dos momentos legais, assim, da gente não ficar só ali, né? E participar também da semana cultural da escola tal, de ir para outra, se envolver em eventos literários. Então a literatura acabou, que bom, né? Nos propiciando também essas várias outras ações e atividades ao longo desse tempo todo. Uma pena que não me mandou um áudio o Henrique Rodrigues, que era o curador do Prêmio Sesc, queridão, demitido depois daquela questão do Ayrton Souza quando ganhou ano passado e o livro dele censurado, né, num evento literário, Flip, só isso, né? Não pode ler em voz alta porque contém cenas
homossexuais, de um amor, né? Uma cena de homossexual. E então é esses gatilhos que algumas pessoas, alguns políticos enxergam que o livro é perigoso, porque ele vai trazer esse tipo ou pode trazer esse tipo de coisa, e consideram livros, quem dera, né? Considerassem menos letais do que armas, pelo contrário, né? Querem mais armar as pessoas e tirar os livros, né? E explica muito do que a gente vê em volta hoje em dia. Pode rodar mais alguma? Temos. Júlia? Pode ser da Júlia. Júlia Dantas. Vamos lá, microfones desligados. Vamos ouvir a Júlia. Aqui é a Júlia Dantas e eu quero deixar meus parabéns para os 13 anos do Clube do Livro de Canela. Eu adorei estar com vocês em janeiro, foi um bate-papo muito acolhedor e ao mesmo tempo muito instigante. É um grupo que eu admiro muito, tanto pela longevidade quanto pela profundidade das conversas. Espero que a gente se encontre de novo, espero que eu possa visitar vocês mais uma vez. Parabéns, que venham próximos 3... Mulher de dois discretos. Microfones voltaram. Voltando. Anos, tenta engatar já o da Carolina Panta. Voltando. Lúcio, tenta engatar já o da Carolina Panta. Tá. A Carolina é a terceira ou a quinta? Vamos ver aqui. Vamos ver. Enquanto isso, comentando sobre a Júlia, né? Os dois da Júlia, né? 13 anos do Clube do Livro de Canela. Que data linda para se comemorar. Essa mesmo. E saber que as minhas histórias, as histórias que eu criei, foram lidas, discutidas, foram apreciadas por esse grupo tão dedicado, um grupo de leitores qualificado e apaixonado pelas palavras. É uma grande honra para mim. Uma grande honra mesmo. Eu me sinto uma grande sortuda, na verdade, por ter a minha história... 13 anos do Clube do Livro de Canela. Que data linda para se comemorar. E saber que as minhas histórias, as histórias que eu criei, foram lidas, discutidas, foram apreciadas por esse grupo tão dedicado, um grupo de leitores qualificado e apaixonado pelas palavras, é uma grande honra para mim. Uma grande honra mesmo. Eu me sinto uma grande sortuda, na verdade, por ter a minha história literária entrelaçada com as histórias de vocês, desse clube tão incrível que eu fiz, que eu tenho muita honra de poder ter participado 2 vezes. A primeira vez, logo no retorno semipresencial da pandemia, e a segunda vez nesse ano de 2024 com o meu romance mais recente, o Falso Lar. Que venham muitas outras leituras que eu possa estar junto a vocês muitas vezes, que venham mais 13 anos. E é isso, a nossa história, ela é uma só. Muitos anos ao Clube do Livro de Canela. Feliz aniversário e não se esqueçam que 13 é o número da sorte. 13 é o número da sorte. Eu já paquerava o Clube do Livro de Canela há um tempo, mas durante a pandemia ele se tornou online. Isso me permitiu Só falta o Eduardo, se tu quiser deixar para depois. E cada tem que vez apresentar mais essa que fui não foi aprendendo apresentada. muito com o grupo, melhorando a qualidade da minha leitura e a Fica o qualidade Eduardo Krause. não só dos livros escolhidos, mas também da minha interpretação, de como eu mergulho hoje em dia nas leituras. Abriu um novo universo para mim, de verdade. Então eu sou muito grata, acho que os clubes de leitura são importantíssimos para ampliar o universo e a mente das... Dando uma folhinha no final. Microfone aberto aí. Beleza, que legal. Essa aí foi a Cristina Vil, nossa colega de clube. Beleza, que legal. Essa aí foi ela que é paulistana e moradora de Nova Petrópolis há alguns anos. Queridona, ela que trouxe a xará dela, Cris Lane, Cris também, né? A Cris Lerim, lá, que é moradora de São Paulo, que é a nossa primeira leitora com deficiência visual, né? Além dela tem também a Ju, que participa. A Ju que agora vem morar aqui pertinho em Nova Petrópolis e a gente ainda não a conhece presencialmente, mas vai ser em breve, tomara.
E antes a gente escutou o áudio da Carol Panta, que participou já 2 vezes, né, esse ano e 2022, ela que é porto-alegrense. E antes foi a Júlia que, porto-alegrense, do Menino Deus, teve a casa invadida, né, pela enchente. Já está de volta, é o mesmo apartamento, ficou fora, reformou, conseguiu voltar. Aí, gente, pois então, não sei se já vamos nos encaminhando, alguém tem mais tem o Eduardo observações. Krause ainda para ouvir. Vamos ouvir o áudio do Krause, mas antes disso, alguém quer falar algo ou após? Todo mundo querendo voltar para casa para ler, né? Que é só o que a gente faz, a gente só lê. As pessoas tem que terminar de ler o Mendigo. Vocês já terminaram, colegas? Eu não terminei também, não. Estou na metade. Eu também não. Eu leio o título inteiro desse livro, que é curioso. É o Mendigo que sabia de cor os adágios de Erasmo de Roterdã, do Evandro Afonso Ferreira, autor multipremiado. Eu pedi para ele, pena que só 1 hora atrás, um áudio também, mas ele disse que estava atrapalhado. Por favor, não fique bravo comigo, Fernando, quando vier a São Paulo, vamos prosear. Mas ele também não quer participar do debate na quinta, porque é um cara que não é do online, mas o WhatsApp ele responde. Só não respeito. Mas é um grande autor, talentosíssimo, ganhou inúmeros prêmios e por esse aí ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, porque a gente só vai debater quinta, então não temos o que falar neste momento, para não dar spoiler, né, para quem não chegou ao fim ainda, como é o meu caso também. Estou adorando. E aí, entre outros também que solicitamos, aí áudios que iam tentar, mas fica mesmo realmente só o Eduardo Krause, que é logo ouviremos. O Krause que debatemos. A hora que quiser. Ele que é um cara, diretor de marketing da Dublinense, livreiro e autor, queridão, uma figura rara, né, daquelas que a gente se mata de rir quando está próximo. Foi o curador do Filigran. E esse que eu comentei agora há pouco, o Henrique Rodrigues, que é o ex-curador do Prêmio Sesc, é a notícia do dia hoje, a notícia do mundo literário. A Isabela Cristo, médica paraense, vencedora do primeiro prêmio Caminhos de Literatura, que é a parceria da Dublinense com o Henrique Rodrigues, ex-curador de vários prêmios, entre eles o Sesc, professor, cara que circula o Brasil nas feiras literárias, consultor. A obra chama Mãezinha, é um romance inédito dessa autora que é médica e escritora paraense. Vai ser então publicado pela Dublinense no primeiro trimestre de 2025. Então, coisa boa, mais um prêmio recém-lançado, né? E que bom, vivas aí a Dublinense, que é a nossa escritora gaúcha, editora gaúcha preferida, ao lado da LPM, da Zuc e de outras, né? Que são várias muito boas. Roda lá, Lúcio. Vamos lá com o Eduardo. Olá, meu nome é Eduardo Krause, sou autor de Brava Serena, romance debatido no Clube do Livro de Canela em 2022, durante o Filigran, um encontro inesquecível, um dos meus favoritos da minha vida de escritor. Tive a sorte já de ter meus livros lidos por um bom número de clubes, mas aquele, num domingo de sol, nós todos sentados no gramado, foi especial e nunca vou esquecer. E fica meus parabéns, achei incrível vocês estarem completando 13 anos. É um feito, então tem que comemorar mesmo, tem que celebrar. E eu, como autor, tenho que deixar o meu muito obrigado por terem escolhido minha obra, por terem lido, por terem tido o carinho de levar perguntas, debater. Continuem assim, prossigam, né, que os clubes de leitura são essenciais, muito importantes, são terapia, são ensinamento, são cultura, né, são debate, coisa que a gente está precisando muito em sociedade. E completar 13 anos é coisa que precisa ser muito celebrada mesmo. Esse cortezinho é uma configuração que eu tenho que arrumar. Segue, Fernando. Abraços a todos e até a próxima. Abraço. Então, gente, vou passar aqui para todo mundo finalizar, mas eu queria, antes que eu esqueça, dar um alô especial para a Cláudia, bibliotecária da Ciro Martins, Cláudia Mesalira, e a Marga, querida servidora pública da Cultura de Gramado, ela que organizou junto com a Cláudia o primeiro encontro que tivemos com o autor que tu citou agora há pouco, Ismael Canepelli, em 2013,
pelo projeto do Instituto Estadual do Livro, chamado Autor Presente. Depois ainda a gente repetiu, voltou lá nesse mesmo projeto, pelo menos com o Jorge, lá de Novo Hamburgo, talvez mais um até, mas ali que nos abriu isso. Poxa, a gente debate entre nós, mas por que não ter o autor ou autora presentes, caso sejam brasileiros e vivos estejam, aí até, né, uma sul-africana já participou conosco, não só autores nacionais. Mas foi muito legal, importante, e eu destaquei isso porque um dos objetivos do Clube do Livro lá em 2011, quando criado, era, além de fomentar a leitura, ampliar espaço de debate, fortalecer a biblioteca pública municipal. E aí nós falhamos. Tentamos, né? Tentamos mesmo, assim, mais de uma vez, foram inúmeras vezes, e não andou. Mas com Gramado, com a prefeitura, com a biblioteca municipal da cidade ao lado, a gente sempre foi muito bem recebido, acolhido, né? E fizemos lá pelo menos 8, 10 encontros, né? Recentemente com o Mauro Passo, mês passado, né? Setembro, mês retrasado, né? Não, mês passado. Bom, na 27ª Feira do Livro de Gramado. Esse ano ainda fizemos outro lá, se não me engano, com a Carolina Panta, no passado também. Então sempre é importante essa parceria. Mas não vamos desistir, né? Quem sabe a Biblioteca Josué Guimarães Municipal de Canela ainda tenha interesse, tenha vontade, esteja aberta, né? Porque isso, como é um dos nossos objetivos, a gente não desiste. Rosane, que é frequentadora lá, sempre fala bem, então assim, a gente fez tentativas, não conseguiu, mas tem que insistir, né? Vou passar aqui então para vocês. Esse é o autor que mais lemos, curiosidade do Clube do Livro, foi Josué Guimarães, por ser o escritor que viveu na cidade, né, pai da Adri, nossa super parceira querida. A gente tinha o hábito de ler Josué e debater em todas as feiras do livro de Canela, chamadas Josué Guimarães. Isso durou alguns anos. Mas esse ano mesmo debatemos em agosto, no Parque do Palácio. Não era feira, ou tinha feira? Tinha feira próxima, né? Enfim, a gente faz dessa, depois nem lembra direito, vai tentando recordar. Mas eu encerro minha parte aqui até 2037. Daqui 13 anos. Cláudio, desculpe. O Cláudio está fugindo. É o ferrinho da cadeira. O sinal eletrônico. O Cláudio disse que não ia falar e plá! O ferrinho. Então, vida longa ao Clube do Livro, venham participar com a gente e esse desafio do Fernando, vamos incrementar a Biblioteca Josué Guimarães, porque Canela merece, e nós também merecemos, né? É isso aí, eu reforço o convite, o nosso convite, né, para que venham conhecer, se aproximar do Clube do Livro. E lembrando que ele é gratuito e que ninguém é obrigado a falar, então não tem timidez, não tem, mas não tem desculpa. Viu, né? Porque é um troço que a gente pode entrar, muda e sair calada, né? Se for o caso da pessoa ser tímida, ou não tiver lido o livro, ou quiser só ir para ver qual é só chegar. O grupo é muito legal e todo mundo que vai gosta e fica, por que eu não fui antes? Porque realmente a gente, é isso que a Karine falou, né? A gente se motiva para ler. Uma coisa a gente lê sozinha, a gente vai adiando, mas se a gente tem uma data para fazer o debate, isso é uma coisa que reforça muito, assim, que impulsiona muito a leitura da gente. Então, convite reforçado. Eu empresto livros, eu dou prazo, assim, tu tem 2 meses para me devolver. Boa. Eu obviamente também reforçar o convite para o clube. E acho que todas as pessoas, uma coisa que a gente não falou e que para mim foi bem importante, a questão de estar no Clube do Livro, é que a gente tem uma ideia de que clubes de leituras ou clubes são ambientes intelectualizados, né? Para as pessoas chegar, e aí isso dá um certo medo, talvez, para quem agora está nos ouvindo e ainda não participou, não precisam ter esse medo, porque o ambiente é super acolhedor e não tem nada que assuste nesse sentido, né? A gente se sentir talvez
eu não é pra mim esse lugar. É bem, eu acho que é bem ao contrário. A gente chega lá e se sente pertencente pelas pessoas que estão, assim, o grupo é um grupo bem acolhedor. Né? Já vai tarde. E será que nós teremos, e será que isso importa, ter uma Secretaria da Cultura? Vai ter sim, na marra vai ter, tá no plano, tá na lei, vai ter. Né? Vai ser cobrado. Vai ser cobrado, com Vai certeza. ser O Departamento cobrado. de Cultura já existe, ele é pequeno, ele é enxuto, ele tem que começar dessa forma e já é promessa, já disseram que vai ter, né, os próprios. Aí o nosso papel é cobrar, inclusive o Conselho deve estar na Câmara em breve, aí, mas vai, com certeza. Agora a biblioteca ela é ligada à educação, passa da educação. Se deve ou não deve, não sei. Mas ela pode ser bem melhor? Pode ter pelo menos como ela, o exemplo que eu dei é de Gramado, que busca em editais a aquisição de novos livros para ampliar seu acervo, aquisição de computadores e tablets para modernizar, organiza sem ter auxílio algum e sem ter hora extra do Fernando, da Cláudia e da Sônia, eventos, rodas de leitura, RPG e tudo mais. Então, assim, saber do seu papel. A pessoa que é servidora pública e está lá numa biblioteca, poxa, ela não pode ficar olhando para o relógio e torcendo para acabar. Né? E a gente buscava a bibliotecária, quer dizer, uma vez fez, né? Depois não, a pessoa não quis mais nem com carona para ir no debate do Clube do Livro como convidada. Então não quer fazer mais nada, né? Mas vou aguardar a aposentadoria, como disse, poxa, daí sofremos todos os leitores do município, né? Infelizmente. A gente tentou. Mas tem esse exemplo da cidade ao lado, que nesse caso é um belo exemplo, né? Nesse caso específico de biblioteca, só digo isso. Mas a nega soprou aqui no ouvido que sim, então tem que dar o serviço para as pessoas que possam ter interesse a nos ouvir, né? Participarem de um debate free, um demo, como diz, né? Um experimental. Participe, vai lá ver uma aula experimental, nem aula, né? Sempre na última quinta do mês, às 7 da noite, às vezes 7h15, às vezes 7h30, a partir das 7, né? Um local, nega, a definir, então não é tão fácil, mas estando na agenda que é a última quinta do mês, a pessoa já sabe. Vou tentar descobrir. Né? Anuncia na Rádio de Canela. Na Rádio do Canela a gente fala, costuma sair nos jornais e também na Rádio Clube, no Instagram, né? e nas redes, né? Siga então no Instagram, @Clube do Livro de Canela, e no Face também, Clube do Livro de Canela. E, enfim, sempre é na última quinta do mês. Às vezes muda o local, o horário, como eu disse, de 7 e pouco. A gente primeiro pega lá o cardápio, faz um pedido, cervejinha, então às vezes dá aquela atrasadinha. Pode participar online? Pode, é um encontro híbrido, né? Desde a pandemia a gente manteve o formato híbrido. Mas presencial é muito melhor. Presencial é muito mais legal. Se está em Canela, tem que vir. Às vezes tem gente, né? Vocês nunca fizeram dessa, né? Porque toma cartão amarelo. Está em Canela e não veio porque deu preguiça. Tudo bem, é melhor do que não participar, mas toma um cartão amarelo. E nessa quinta, que é depois de amanhã, vai ser no Gato Preto, já fizemos lá algumas vezes, já fizemos um amigo secreto lá, porque é especial dos 13 anos do clube, né? Aí é sempre entrada franca, a não ser que tenha um autor ou autora participando. Dessa vez tem ali um Pix espontâneo, né? Estendeu a mão para pegar um salgadinho, tem que dar o Pix, né? Aí não é mais de graça. Se quiser só para o debate e comeu, bebeu antes, claro que é brincadeira, é super... Esse é o nível, né, dos nossos encontros, como foi falado aqui. É descontraído, é informal, não tem a régua aquela de antigamente, quando erra, quando fala bobagem, não tem. Como é que dizia? Palmatória. A palmatória. Né? Já tivemos pessoas que, sim, eram um pouco assim, perfil de professora, né? Criticava um pouco a opinião alheia, aconteceu, a pessoa tomou cartão vermelho, daí saiu, né? Mas não temos isso, né? Ninguém ali está mostrando o seu currículo, é doutor em literatura, é mestre, não tem isso, né? E hoje mesmo lembramos da nossa guru, a Loris, que era assim uma especialista, mas sempre com aquela humildade, nos transmitiu, né, lindos aprendizados, uma bagagem enorme, esteve conosco até os seus 80 e poucos. Depois com a pandemia ela, me aposentei mais uma vez, não gosto de online, agora está morando em Porto Alegre,
fica aqui o nosso salve final aí do bate-papo, mas a Tânia tem mais ainda um recado importante. Errata. Tá, uma errata. Mas em nome então da Loriza, a gente agradece a todos os leitores e leitoras que passaram, né, no grupo nesses 13 anos. E tomara que quem estiver aí nos ouvindo e nunca participou, que apareça, né, seja nessa quinta ou no outro momento. Certo? Boa leitura a todos. Eu tenho uma errata, mas eu não queria acabar com a errata. Depois tu finaliza. É porque eu comentei da Ana Terra, quando falei do encontro que aconteceu na Danton, e sim, a Ana Terra foi estuprada. Não pelo índio missioneiro, mas depois... Aquele grupo, né? O grupo que invade a terra delas. Então, eu depois fiquei me lembrando e queria fazer essa correção. Sim, realmente tinha um gatilho ali que foi algo... Quando invadiram a casa dela. E, bom, Érico Veríssimo, ótima dica, né, literária aqui no final, porque não a gente acabar dando dicas, né. Aí outra rede é o Clube do Livro de Canela.blogspot.com, que é o blog que a gente tem há sei lá quantos anos, eu acho que desde o início. E que não é muito atualizado, mas tem lá informações, tem a nossa lista de livros lidos que, a pedido, pedem para a gente sempre ir atualizando, porque funciona como uma lista de dicas literárias, né. Nem todos os que lemos são excelentes livros, mas eu diria que é meu chute, tá? 92% é qualidade literária, assim, com relevância, né? Os debates não chegaram à altura dos livros, né? Muitas vezes foram muito bons, né? Mas, no geral, a gente sempre leu coisa muito boa. Que orgulho, né? Valeu, então, Lúcio, mais uma vez aí pelo apoio, Karine também, Nega que filmou, dessa vez a gente está aí ao vivo em imagens também. Então, cederemos, né, com o Creative Commons, que é aquele copyleft, não é o copyright, não tem direitos autorais, é livre, né? E contrato assinado, né? Então, muito obrigado novamente, valeu, desculpem as piadinhas sem graça. Só foi a Aí a culpa do filho do Érico, né, do Luiz Fernando Veríssimo, que é o que nos inspira aí no humor também. Ligado. Isso foi engraçado. Foi? Uma boa noite então, valeu a todos. Parabéns, 13 anos do livro Canela. Cadê o bolo? Bolos, Tem o bolo. Bolos daqui 4 anos, mas vai ter bolo na quinta, né? Vai ter. Também um salve especial à Neuza, querida Neuza Rickel, que ela e o Humberto também estão sempre conosco. Um beijão para as melhores para a Neuza. O Espaço Holístico. Gato Preto. O Gato Preto. Que volta em seguida. Isso aí. Valeu!